Bom dia. O céu conhece o seu coração. Baseado no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, o autor Max Lucado vai nos dizer: pense por um minuto sobre as coisas que você possui. Pense sobre a casa que você tem, o carro que você dirige, o dinheiro que economizou. Pensa sobre as ações que adquiriu e roupas que comprou. Imagina tudo que você tem e deixe-me lembrá-lo de duas verdades bíblicas. As suas coisas não são suas. Pergunte a qualquer médico legista. Ninguém leva nada consigo. Quando um dos mais saudáveis homens da história, John, morreu, perguntaram ao seu contador: quanto deixou o Dr. John? A resposta do contador: tudo. Todas as coisas não são suas. E você sabe de algo mais sobre essas coisas? Não. E você? Quem você é? Nada tem a ver com as roupas que você usa ou o carro que dirige. Jesus disse: a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. O céu não conhece com o sujeito do terno elegante, ou a mulher da casa grande, ou o garoto com a nova bicicleta. O céu conhece o seu coração. Miss? Glória a Deus, né? Ele está dizendo, usando o primeiro capítulo do livro de Jó, versículo 21, que diz: não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. E isso é lindo, porque é engraçado, né? A gente passa a vida, a gente vem para essa vida sem nada, passa a vida correndo atrás de alguma coisa e sai dela sem levar coisa nenhuma. John Rockefeller, ele foi um magnata, filantropo americano, fundador da Standard Oil Company, o primeiro bilionário na história moderna. Ele controlou cerca de 90% do mercado de petróleo nos Estados Unidos e tornou-se a pessoa mais rica de todos os tempos. E levou o quê? Nada. Deixou tudo. E se morreu sem Jesus, aí é que não levou nada mesmo, porque nós levaremos as nossas obras nos seguirão, e ele não levou nada, nada. E eu quero compartilhar um negócio que eu vi hoje de manhã com vocês, porque eu achei lindo. Talvez vocês vejam ou já tenham visto, mas eu quero que cai muito bem dentro disso que nós estamos falando. Ele conta a história de dois pacientes dentro de um hospital, todos dois acamados. Acamado assim, nenhum dos dois conseguia andar. E só que o que estava perto da janela, a única janela do quarto, ele conseguia sentar na cama. Então, todos os dias, tinha um período do dia que ele sentava na cama, e o outro era totalmente acamado. E aí ele começava a descrever o que ele estava vendo, e ele dizia: hoje o céu está azul, não tem nenhuma nuvem, o sol está brilhante. Eu vejo uma vovó passeando com seu netinho, eu vejo um cachorro correndo atrás de uma bola, eu vejo um casal passeando de mão dada. E ele contava aquilo ali, todos os dias. Todos os dias ele descrevia o que ele estava vendo para o outro. E o outro fechava os olhos e tentava imaginar a cena, porque eles não tinham mais nada. E aí, passou-se muitos dias. E um dia de manhã, quando os enfermeiros entraram no quarto, o que estava perto da janela tinha morrido. E o outro ficou muito triste, muito triste. E aí, passados uns dias que ele estava naquela tristeza, ele pediu para a enfermeira: me troca de cama, me deixa ficar perto da janela.
e eles trocaram ele de cama. E quando ele conseguiu sentar, com muito esforço, sentar na cama, ele respirou fundo, abriu os olhos e viu um muro. E ele chamou a enfermeira e disse assim: como pode esse muro estar aí? Quando ele foi construído aí? Ela disse: ele sempre esteve aí. Ele disse: mas o colega todo dia descrevia a paisagem, descrevia o que ele estava vendo. Aí a enfermeira suspirou fundo e disse assim: aquele homem era cego. Ele nunca viu nada dessas coisas. Nada. Porque ele era cego de nascença. E qual é a moral da história? Ele tentava passar para o outro algo de bom. Algo que nem ele mesmo via, mas ele sabia que alegrava o coração do outro. Consegue entender? Às vezes, a gente acha tão difícil alegrar o coração do outro porque nós estamos vivendo uma situação. Mas se nós começarmos a fazer isso, alegrar o coração do outro, alegrar o coração do Pai, mesmo que nós não estejamos vivendo, aleluia, nós vamos ser alcançadas por este amor, por essa graça, por essa misericórdia. Então, que o céu conheça o nosso coração e que o que ele veja nele seja bom. Aleluia. Se você não tiver, ai, irmã, mas é muito difícil. Não é não, comece a falar do céu. Você conhece o céu? Você já leu o Apocalipse? Comece a falar das ruas de ouro, do mar de cristal. Comece a descrever a cidade santa com as suas 12 portas. Comece a dizer que nós não vamos precisar de luz, porque Jesus vai iluminar. Encha o coração de alguém. Encha o coração do Pai nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que ele está dizendo é que nós não temos nada, nada é nosso. Nada é nosso. Então, reparta, distribua, administre bem aquilo que Deus tem te dado. Amém? Hoje nós vamos entrar num livro maravilhoso, que é o livro de Jó. Muita gente não gosta nem de ler, que diz, ai, é prova pura. Toda vez que eu começo a ler o livro de Jó, só Jesus na minha vida. Deixa eu te contar um negócio. A prova virá, você lendo ou não. Porque todos nós somos provados, experimentados. Mas não foca na prova, não. Foca na vitória. Foca no que você vai receber depois de ser aprovado. É sobre isso. Lembra, a corrida é exaustiva, dói, o corpo dói, dá sede, cansaço, às vezes dá cãibra. Mas não foca nisso, não. Foca no prêmio. Foca na vitória. É sobre isso. Vamos lá. A virtude... Jó, capítulo 1, versículo 1, do capítulo 2 ao versículo 13. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Glória a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha como eu queria encaixar aqui nessa descrição. Sincera, reta, temente a Deus e desviar-me do mal. É nessa descrição aqui que eu quero me encaixar. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 7.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, ele não era só rico, ele era o maior.
Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E aí eu paro aqui para a gente pensar em algo. Esses filhos de Jó davam muito trabalho. Porque você acha que fazer um sacrifício era fácil? Oferecer um holocausto era fácil? Não era. Dava muito trabalho, muito sacrifício. E ele tinha que fazer por todos. Eram 10. Entende? Era muita luta. E eles faziam banquetes sucessivos, em casa de cada um no seu dia, ou seja, cada um tinha um dia para ter o banquete na casa deles. 7 dias da semana, porque era na casa dos homens, e eles convidavam, olha só, iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Ou seja, eram 7 dias de banquete. Então, o fulano é na segunda, o Beltrano na terça, o outro na quarta, o outro na quinta, o outro na sexta, o outro no sábado, o outro no domingo. Na segunda começa de novo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Você consegue entender? Então, são coisas que a gente precisa pensar. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Quem está dando testemunho de Jó é Deus. O que será que ele fala de nós? O que será que ele fala? O que será que ele diz de Adriana? Ela é dura, persistente, teimosa. O que será que ele fala de nós? É com isso que nós temos que nos preocupar. E não o que a irmãzinha está falando. O que vai mudar a minha vida? Um outro comedor de feijão está falando de mim. Vai mudar o que a minha história? Nada. O que muda a nossa história é o que o céu está dizendo de nós. Isso muda a nossa história. Isso mexe com a nossa vida. Agora, o que o fulano A, B, C, D está falando? Não faz a mínima diferença. Para mim, não faz. Dessa aí eu já estou curada. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó a Deus de balde? Ou seja, é à toa? Ele teme o Senhor à toa? Não, o Senhor dá tudo a ele. Tudo. Tudo o Senhor dá a ele, tudo. O Senhor cerca ele de proteção. O Senhor cerca ele de tudo. Ele está cercado. Você entende que uma pessoa a qual Deus dá um bom testemunho dela, essa pessoa está cercada por Deus, protegida por Deus, amparada por Deus? É isso que Satanás está dizendo para Deus. O Senhor dá tudo a ele. O Senhor guarda ele de tudo. Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra.
Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E aqui que mora o perigo. Será que Deus me tirar alguma coisa eu vou blasfemar? Será que eu vou parar de glorificar? Será que se Deus me tirar alguma coisa muito importante, muito valiosa, como é que eu vou reagir? E Satanás está colocando isso em xeque. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seus irmãos, do seu irmão primogênito. Ou seja, isso aqui era todo dia. Mas aqui ele está especificando que era na casa do seu irmão primogênito, provavelmente no primeiro dia. Né? No primeiro dia da semana. A semana judaica é no sábado, não é no domingo, tá bom? Então, provavelmente, nesse dia, eles estavam comendo e bebendo na casa do primogênito. E o sábado era para isso? Não, não era. Só que ele não estava instituído aqui ainda, tá? Provavelmente, acredita-se que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Quem conta a história foi Moisés. Talvez ele tenha presenciado, ou talvez Deus tenha contado a ele nos 40 dias que ele ficou no monte. Não temos certeza de nada. São pressuposições, tá? Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Ou seja, os bois e as jumentas foram roubados. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Foram mortos pelo fogo, né? Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ou seja, os caldeus também roubaram os camelos. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Morreram os 10 filhos de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele não culpou Deus. Ele não disse: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E ele não perdeu uma coisa. Ele perdeu tudo, de uma só vez. A gente não sabe se foi tudo no mesmo dia, mas foram uma sucessão de coisas ruins acontecendo, talvez no mesmo dia, talvez um dia após o outro. Não importa. Ele perdeu tudo. Tudo. Eu vi um dia, já tem muito tempo, um pai que perdeu os 3 filhos. As 3 crianças se afogaram no rio.
Os 3 únicos filhos que ele tinha. E ele estava glorificando a Deus. Ele estava glorificando a Deus. É fácil? Não. Mas a gente, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém nunca disse que vai ser fácil. Não é fácil, mas é possível. Quando o foco é outro. Quando a gente entende que Deus está no controle e Ele sabe o que faz, como faz. Mas, irmã, não foi Ele que fez, Ele permitiu. Então, Ele já sabia o que seria feito. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo antes de acontecer. E Ele permitiu, porque Ele não dá prova a qual nós não podemos suportar. Você pode até dizer, eu vou morrer, não vai ter jeito para mim, eu não vou suportar isso, eu não aguento mais. Mas se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você suporta. Talvez você não suporte a minha prova, mas a sua você suporta. Anderson Freire, se não me engano, ele tem um louvor que diz que ele mediu a nossa prova antes. Ele mediu. E ele sabe aquilo que a gente suporta. E é interessante isso. Por quê? Porque ele sabe. A gente diz que não aguenta. A gente diz que não suporta. Só que Deus sabe aquilo que a gente suporta. Né? E aqueles filhos dele, é claro que ninguém quer perder filhos, mas davam mais trabalho do que alegria. Mais trabalho, irmãos, do que alegria. Você acha que ele ficava alegre? O que a Bíblia descreve é que a vida deles era fazendo festa. Eles provavelmente não temiam ao Senhor. Provavelmente. Então, Deus, ele sabe tudo que a gente suporta. E Jó faz o quê? Ele rasga a sua veste, que era um sinal de humilhação naquela época. Ele rasga a sua veste, ele raspa a sua cabeça e se lança em terra e adora. E ele reconhece, eu cheguei nessa terra sem camelo, sem gado, sem filho, sem nada. Tudo que eu tinha, Deus me deu. Tudo que eu tinha, Deus tirou. Então, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Chegar nesse ponto não é fácil. A gente sabe disso. E nem todo mundo chega. Mas eu vou tornar a repetir. Deus não vai te pedir aquilo que você não pode fazer. Ele não vai te induzir ao erro, ao pecado. Você consegue entender? Então, quando Deus te pede alguma coisa, te exige alguma coisa, é porque você consegue. Coloque isso na sua cabeça. E aí, eu dou sempre o exemplo que eu sempre falo aqui, do cabelo. Você acha que ele ia me levar, me induzir a pecar? Não, gente. Não. Ele me pediu uma coisa que ele sabia que eu faria sem problema nenhum. Ia ser os primeiros dias difícil de acostumar, mas aí você acostuma. Você consegue entender? Então, antes de resmungar, de reclamar, antes de falar qualquer coisa, lembre-se disso. Deus não vai te induzir ao pecado. Deus não vai te induzir ao erro. Deus não vai te induzir a blasfemar. Muito pelo contrário. Ele vai te pedir algo que ele sabe que você consegue. Então entenda isso. É fácil? Não é. A gente sabe que não é. Não é fácil. Mas Deus faz. Eu gosto de dar sempre o exemplo de uma irmã que reunia comigo, isso tem muitos anos, que o menino dela morreu. E ele morreu embaixo de um ônibus. Uma criança que não tinha 2 anos.
Ia fazer 2 anos. E foi fácil? Não foi. Nem para ela, nem para a gente. A minha filha ficou doente, porque brincava com ele. Tinha uns 9, 10 anos, mas brincava com ele e ficou doente. E Deus disse para ela: vou te dar uma menina. E pensa, a menina é a cara do menino. Você consegue entender isso? Eu também não, mas eu não quero entender. Eu não preciso entender. Eu sei que Deus faz. A menina é cópia do menino. A única coisa diferente é o cabelo. Mas idêntico. Porque ele tinha um rostinho, né? Ele era muito novinho. Então ele tinha um rostinho de bebê. E Deus sabe o que faz. Vamos lá para o capítulo 2. A adversidade e a cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Consegue entender que Deus continua dando testemunho do mesmo homem? Que apesar de ter perdido tudo, ele continua sincero, reto. Ou seja, ele continua retendo a sua sinceridade, mesmo na prova. Aí, uma coisa que sempre as pessoas me perguntam: Satanás foi no céu? Não, Satanás não foi no céu. Essa reunião aconteceu em algum lugar entre os céus e a terra. Porque ele não vai, ele não volta para o céu. Ele não tem permissão para voltar. Ele não tem mais a glória para voltar. Entende? Então, essa reunião foi, muito provavelmente, nas regiões celestes, que é onde eu e você estamos assentados, que é onde Cristo está assentado, e é onde o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Né? E aí, o versículo 4 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ou seja, perder coisas é fácil. O problema é quando a sua própria vida está em jogo. Porque você perder um carro, uma casa, uma coisa qualquer, você consegue de novo. Mas a vida, ninguém está disposto a perder. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Estende, porém, a tua mão, versículo 5, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Ou seja, você pode tocar nele, mas matar não. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Ou seja, aquilo coçava. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Agora, olha o conselho desta mulher. De que adianta
morrer amaldiçoando Deus. De que ia adiantar? Se você já está numa situação difícil, eu falei aqui, eu vou tornar a repetir. Gente, essa reunião aconteceu entre o céu e a terra. Satanás não volta ao céu. Ele não vai ao céu. Ele foi banido de lá. Então, provavelmente foi uma reunião nas regiões celestiais. A Bíblia a gente usa 3 céus, porque Paulo vai dizer que ele foi até o 3º céu. O judeu acredita em 7 céus. Ninguém sabe quantos céus existem. Essa é a realidade. Então, a gente fala do 3º céu, porque Paulo vai contar que ele foi levado ao 3º céu, em espírito. Mas vamos entender que ele também não poderia chegar aonde está o trono de Deus. Por quê? Porque era só o espírito dele. Né? E não tinha como ele ir mais além. Então ele foi até o 3º céu. Ele vai contar o que ele viu. Só que a gente não sabe quantos céus existem. E foi em algum lugar entre os céus e a terra. Mas Satanás não foi ao céu. Isso é ponto, tá? Isso não tem como mudar. Mas, foi o que eu falei, a Bíblia vai falar em Efésios que Jesus nos ressuscitou e nos colocou nas regiões celestiais. Se ele nos colocou nas regiões celestiais e nós ainda estamos vivos, como que a gente sobe lá? Não é o nosso espírito que vai? Não é a nossa oração? Não é o nosso clamor? Não é o nosso jejum? É isso que vai até lá. Porque nós estamos vivas. Nós não temos como ir. Agora, o nosso espírito tem como ir, levado pelo Espírito Santo, para guerrear neste lugar. Então, vamos entender. Vamos tentar entender um pouquinho para ver se esclarece melhor. O ser humano hoje, ele consegue ver as galáxias, as estrelas, os planetas. Você acha que é nesse céu que Deus habita? Não. Porque senão o homem não conseguia chegar lá. Então tem algo mais além. Tem algo mais longe. Tem algo mais alto. Consegue entender? Porque senão como que fala? Os satélites não iriam lá. Então, gente, a nossa mentalidade, a nossa mente, ela é muito pequena para a gente poder entender a grandeza do universo, a grandeza daquilo que Deus... a gente não consegue entender a grandeza, a magnitude, a amplitude dos céus que Deus criou. É muito grande. E aí é o que eu estou falando para você. Se a Bíblia vai dizer que ele nos colocou nas regiões celestiais, onde Cristo está assentado, é porque nós conseguimos acessar esse lugar. E aí a gente acessa esse lugar através do nosso espírito. Porque nós estamos vivas. Nós não temos como ir lá sem ser em espírito. E é lá que as guerras são travadas. Então você consegue entender que está acima dos planetas, acima das galáxias, está muito além aonde o homem não consegue chegar, porque o homem não consegue, irmãs. Não consegue. Não, e nunca vai conseguir. Lembra da Torre de Babel?
Eles queriam chegar ao céu. Conseguiriam? Nunca. E hoje a gente sabe disso. Por quê? Porque se não for através de uma cápsula, eles não passariam a estratosfera. Por quê? Porque incendiaria. Só que naquela época eles não sabiam disso. Eles não tinham esse conhecimento, né? E a gente sabe que dependendo, se não for uma coisa preparada, bem feita, quando chega na estratosfera, pega fogo. Então, tem todo um processo. E a gente sabe disso. Então, Satanás, ele não vai voltar para o céu. Mas entre o céu e a terra, existe um espaço em que essas reuniões eram feitas. E eu não tenho como lhe dizer, nem nenhum ser humano mortal vai lhe dizer onde esta reunião era feita. Deu para entender? É sobre isso, tá? Então, a sua mente não consegue entender, nem a minha, e nem a de ser humano nenhum. E aí, Deus criou algo muito maior, muito mais profundo. Hoje são conhecidas 200 galáxias. Tem noção do que é isso? Da amplitude, da dimensão? É muita coisa. Uma hora que você tiver curiosidade, procura ver. É muito grande, porque são milhões e bilhões de estrelas. É muita coisa. E aí a Bíblia vai dizer que Deus chama cada uma pelo nome. Eu não consigo nem lembrar o nome de vocês. Só as que têm mais contato comigo. Aí Deus chama cada uma estrela pelo seu nome. E aí eu estou falando para você que nós temos 200 galáxias conhecidas, fora as que não são conhecidas. São trilhões, sei lá, não dá nem para falar o número de estrelas. E aí Deus chama cada uma pelo nome. Lembra que nós começamos dizendo que Ele é soberano? E que nós não podemos esquecer a quem nós servimos. Esse problema aí não é nada. Essa situação que tu está vivendo, coisa nenhuma. Para nós é grande, porque nós somos pequenos. Mas para o nosso Deus, para aquele que nós servimos, para aquele que está no controle, fique em paz, crente. Aleluia! Os cabelos da sua cabeça são contados. São contados. Eu não sei nem te dizer quanto dos meus cabelos cai, porque cai bastante. Não sei nem dizer quantos. E Deus contou cada um deles. Então nós não temos essa amplitude de mente. Então tem que ser pela fé. Tome posse. Tome posse. Aleluia. Tome posse. Eu gosto muito daquele louvor que eu coloco aqui de reggae de vez em quando, porque se ele sustenta o universo, ele sustenta a minha vida. Entende? Ele sustenta todo o universo. Nenhuma estrela sai do lugar sem que ele ordene. A lua está posicionada no lugar certinho, é por isso que a terra não congela. O sol está no lugar certinho. Aleluia, tudo está no eixo. A terra não cai, não desaba, os planetas não caem. Tudo, ele controla tudo. Tudo está no controle dele. Começa a pensar nessas coisas grandes, poderosas, maravilhosas, que você vai ver que ele é muito maior do que você imagina. Então vamos lá. E versículo 9. Então sua mulher disse, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aí eu já estou lascado. Aí agora eu vou amaldiçoar Deus para me ir para o inferno de cabeça para baixo. Complicado. Isso não é conselho que se dê. Né? Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu.
Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. A gente só quer o bem. A gente só quer receber o bom. Na hora que Deus fala assim, eu vou limpar essa vara, eu vou podar essa vara, eu vou dar um ajustezinho na vida da Adriana. Aí eu grito logo, não, tá doendo. Que é isso? Eu sou crente, eu sou serva. Ai, eu não posso passar por isso, porque eu sou fiel. Ah, pelo amor de Deus, acorda, crente. Acorda, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Tu foi chamada? Então dá glória. Dá glória. Dá glória. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, ou Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E consertaram juntamente, vieram condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram. Ele devia estar feio com força, né? Uma chaga maligna. Maligno. Ou seja, que mata, vai matando as células, que vai destruindo todo o resto. E rasgando cada um seu manto sobre a sua cabeça, lançaram pó no ar, e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Aí vamos combinar, né? Se é nós que senta com Jó, aí a gente ia começar a contar as fofocas do dia, as fofocas da igreja, para ver se distrai ele, né? Não é assim? É engraçado quando a gente vai visitar alguém no hospital. Eu já vi muito disso. Aí começa a contar da vida alheia, para ver se a pessoa desfoca, às vezes até dá uma risada. É interessante isso. Mas os amigos dele ficaram 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Gente, não tem coisa pior você chegar num funeral, aí começa aquela palhaçada, tentando consolar a viúva, o filho, o marido. Ai, fulano era tão boa. Ai, como gostava dela. Gente, pelo amor de Deus, não tem coisa pior. Sabe qual era a intenção de quem está ali velando? Ficar ele e o caixão só. Poder se despedir em paz. É verdade. Era ficar ali com o seu morto. Talvez ele mesmo conversando com o morto. Aí aparece um monte de gente. Nossa. É complicado. Viu? Então vamos lá. Salmo 91, do versículo 9 ao versículo 13. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Então vamos lá, gente, olha só. O Salmo 91, ontem a gente falou bastante, né? A Juliana falou bastante. E aí, nessa parte aqui, ele vai falar justamente do que nós começamos a falar. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa habitação. Ele é o lugar onde a gente se esconde. Ele é o lugar onde a gente se refugia.
E aí, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas se chegar, o que vai chegar é só resquício do que poderia vir. Eu falo porque quando eu passei uma prova grande, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu escudo, que é o início do Salmo 91. E por que isso aconteceu? E ele disse para mim, se eu não fosse o teu escudo, tu tinha morrido. Mas só respingou em você. Então imagina, isso que você está passando é só um respingo daquilo que vinha para te matar, para te destruir tua casa, tua família, acabar com tudo. Não, mas ele está dizendo que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa habitação, é nele que a gente tem que se esconder. Por quê? Porque ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ei, tu entrou na guerra? Tu não tá sozinha. Tem anjos de guerra pelejando contigo, pelejando por você. Por quê? Porque o mundo espiritual está em guerra. Não é o mundo visível, não é o mundo territorial, não é o mundo que você consegue enxergar, você só consegue enxergar o seu problema, mas tem uma guerra travada nos céus. E os anjos do Senhor estão guerreando por você, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. E você vai pisar nesse leão, nessa cobra. Ele está contigo. Provérbios 22, 13, 14 vai dizer, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então, o que Deus está dizendo é que nós precisamos nos esconder nele, nos abrigar nele e saber que nós não estamos sozinhos nessa guerra. Há uma guerra espiritual sendo travada. Às vezes a gente não entende, porque a gente fala assim, ai, o meu marido foi embora de casa. Não, tem uma guerra espiritual acontecendo. Eu conheci uma mulher, eu já contei isso aqui, que ela tinha uns 45 anos nessa época. E o marido dela era 1 ano, ou era mais novo que ela, não lembro. Mas ele não era velho, não. Ele tinha essa idade ou para menos. E ele saiu de casa e foi morar com uma velha de 60 anos. E ela não era crente. Aí ela pediu ajuda e ela foi numa igreja. Meu marido trabalhou para ela. E aí ela foi numa igreja. Chegou nessa igreja, Deus usou uma pessoa e passou uma revelação para ela. E disse que o inimigo tinha colocado uma venda nos olhos dele, mas que Deus ia tirar a venda. Naquela mesma semana, ele voltou para casa. E ele disse para ela que é como se ele não tivesse visto a pessoa. Ele foi embora morar com essa mulher e ele disse que um dia, quando ele olhou para ela, ele viu ela. Ele viu como ela era. E ele disse, eu tô doido. Só pode que eu tô doido. Ou seja, ele estava enfeitiçado, gente. Ele estava enfeitiçado. E como que se quebra feitiço? Não é indo lá e lavando os olhos dele, não. É o Senhor guerreando essa guerra espiritual. E foi o que Deus fez. Primeiro porque ela pediu ajuda em oração. E a gente aconselhou ela a ir para uma igreja. E lá na igreja, Deus revelou o que tinha sido feito. A mulher tinha feito um feitiço, uma obra, para atrair o marido da outra. E conseguiu.
Por quê? Porque ele olhava para ela e não via ela, ele via outra pessoa. E o dia que o feitiço caiu, ele conseguiu enxergar e voltou para casa. Então, às vezes, a gente acha que é só físico, que é só material, que é só o que está acontecendo agora. Ai, meu chefe está me perseguindo. Ai, meu pastor está me perseguindo. Ai, não... Ei, a guerra é espiritual. Entende? Então, se esconde em Deus, que Ele vai dar vitória. E é isso. Ele vai te dar vitória. Mas você precisa confiar. Ah, fiquei desempregada. Ai, gente, confia no Senhor. A guerra é espiritual. A guerra, ela não começa aqui. Ela começa lá. A guerra não começou na terra. A guerra começou no céu. Satanás caiu lá em cima. A rebelião começou lá. Depois veio para a terra. Consegue entender que isso aqui é só um espelho do que está acontecendo lá? É só um reflexo. E nós vemos nitidamente? Não. Não vemos. É um reflexo. Então não se iluda. Este mundo aqui é que é ilusão. O mundo real é espiritual. Esse mundo aqui é ilusório, é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai mudar. Nada vai ficar. Não ficará pedra sobre pedra. É isso que a palavra diz. Os céus que tu vê hoje, a terra que tu vê hoje, diz Apocalipse que será enrolado como um papel. Está escrito. Então, não é físico, irmãs. É espiritual. E como que você vai vencer uma guerra espiritual tentando vencer ela no mundo físico? Você não vai vencer. Você precisa lutar com as armas espirituais. Não é falando, não é dizendo para a pessoa que ela tem que mudar, não é dizendo para a pessoa que ela vai para o inferno. Não, não é, gente. Você precisa vencer essa guerra espiritualmente. Peça a Deus estratégia. Peça a Deus condição, que vai dar certo. Vamos lá? Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 25. Deixa eu espirrar. Não sabeis, estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Foi o que eu falei do enterro. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós não estamos mais presas na lei. Agora, nós somos de outro marido. Qual marido? Cristo. Agora, nós vivemos debaixo da graça, da misericórdia. Então, vou ler de novo, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos,
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ah, então a gente vai abolir o Velho Testamento. Não, o Velho Testamento não foi abolido. Jesus disse isso. Ele não veio abolir, mas veio cumprir. Entende? Só que ele foi melhorado. Foi aperfeiçoado por Cristo. Então, agora, a gente serve a Cristo. Né? A gente serve a Cristo. Agora nós andamos em espírito e não mais na obra da lei. Porque a lei não podia salvar. Não podia salvar. Mas agora Jesus veio para que nós fôssemos salvos. Então vamos lá. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas se eu não conheci o pecado senão pela lei, por que eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás? O que ele está dizendo é que a lei aponta o pecado. Quando você entra numa rua que ela não tem sinalização, como é que você vai saber se ali é mão ou contramão? Como? Você só vai saber se houver uma placa. É disso que ele está falando. Então, a lei apontava o pecado. Então, só se conhecia que era pecado por causa da lei. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, só que agora que eu sei que é pecado, eu preciso me livrar dele. Porque antes eu não sabia. É por isso que a palavra vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas depois que a gente conhece, a gente precisa deixar. Depois que você vê, não tem como desver. Depois que você ouviu, não tem como desouvir. Não tem. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Por que ele fala que reviveu o pecado e ele morreu? Porque agora ele foi salvo por Cristo. Agora ele reconhece o pecado. Agora ele sabe onde errava. Agora nós vamos descobrindo dia após dia onde precisamos consertar, aonde precisamos ajeitar. E não imagina que, é porque é fulano não tem. Todos pecaram, todos. Todos. Enquanto estivermos vivos, precisamos nos consertar dia após dia. Isso é fato. 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então é uma junção dos dois. A lei e os mandamentos. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então o mandamento, ele vai mostrar que o que era pecado é pior do que a gente imagina. Como isso? Vou exemplificar. A lei dizia, não adulterarás. Aí vem Jesus e diz assim, se com os teus olhos cobiçares, você não precisa nem ir lá tocar no cabra. Você já pecou. Entendeu? Ninguém precisa saber. Mas Deus sabe. Deus vê. Eu desejei mal a fulano.
Alguém viu? Não, porque eu não expressei verbalmente. Mas Deus viu. Então, agravou. Agravou. Então, a gente precisa entender isso. A graça, o mandamento, ele não veio para abolir a lei. Ele não veio para desmistificar. Não! Porque antigamente só pecava e o povo sabia que estava em pecado porque viam, porque ouviam. E as coisas que ninguém via, e as coisas que ninguém ouvia, mas que Deus via. Então hoje a graça nos trouxe a consciência de que não importa se Lucrécia não viu, não importa se Alexandra não ouviu, Deus ouviu, Deus viu, Deus, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, que me sonda por dentro, que conhece o meu deitar e levantar. E eu preciso me consertar. Por quê? Porque senão aquilo fica como uma chaga maligna, vai corroendo todas as outras células. Vai matando tudo que eu tenho de bom. Tem uma irmã aqui que ela tá na cama já tem uns 5 anos. Do nada. Ela parou de andar. Crente desde que nasceu. E Deus usou alguém e disse que precisava de um conserto. Mas ela disse que não tem nada para consertar. Consegue entender? Às vezes a gente acha que não tem nada para consertar. Às vezes a gente acha que está tudo certo. Só que aí Deus vem e traz uma palavra e aquela palavra vai lá na ferida. E aí eu não posso fazer de conta que eu não vi, que eu não ouvi. Eu preciso me levantar e confessar diante de Deus e me arrepender. Não é fingir que nada está acontecendo. Ai, mas se eu confessar, irmã, se eu for lá procurar meu pastor para confessar isso, todo mundo vai saber, todo mundo vai ver. Irmã, se você for para o inferno por não ter confessado, acredite, todo mundo vai ver. Todo mundo vai saber. Porque há um memorial no céu. E todos estaremos diante de Deus para dar conta daquilo que nós fizemos. Entende? Então é melhor confessar e deixar ir para o céu do que não confessar por vergonha e ir para o inferno com a vergonha. Qual é o problema? Eles vão falar uns dias de você até aparecer outra coisa para eles falar. E se eles não falar por conta disso, eles vão arrumar alguma coisa para falar de você. Então confessa e deixa, alcance misericórdia enquanto nós estamos no caminho. Alcance. Eu falei aqui que a irmã estava para morrer, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Começou a ver demônio. Aí foi se orar lá na casa dela, Deus mostrou o que era. Ela viu o filho abusar da filha e não fez nada. Fingiu que não viu. Fingiu que não viu. E isso já tinha o quê? Quantos anos? 30 anos, 40 anos? Quantos anos se passou? Só que Deus viu. Deus viu. E ela teve que confessar para alcançar a misericórdia e morrer em paz. Já pensou? Uma vida inteira na igreja. Nasceu na igreja. E porque não queria tomar partido de filho, ia para o inferno. Então Deus é misericordioso.
Deus é amor, mas ele precisa que a gente confesse as nossas culpas uns aos outros, é isso que diz a palavra. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para encontrar misericórdia. Então, vamos lá. 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E quantas vezes conosco é assim? Nunca mais eu vou mentir, até o dia que a gente pega mentindo de novo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Irmãs, ninguém aqui se livrou do velho homem. O velho homem continua lá dentro. Só que ele está crucificado na cruz de Cristo. A velha Adriana ainda está aqui dentro. Todo dia ela quer sair para fora. Todo dia. E todo dia eu crucifico ela na cruz de Cristo. Porque ela não vai se levantar mais. Em nome de Jesus, não. Então tem gente que acha que agora é perfeita. Agora eu sou top. Você é cega. De top tu não tem nada. Todos estamos sujeitos a cair. Todos. Sem exceção. Todos. Aquele que está de pé, olhe, não caia. É o que está de pé. Não é o que está sentado, não é o que já caiu. É o que está de pé. Então, se a Bíblia está mandando eu vigiar para eu não cair, como assim que eu sou top? Top de quê? Pelo amor de Deus, crente. Em nome de Jesus, acorda. Viu? Acorda, sai desse mundo de Oz. Vem para o mundo real. Tu tá sujeito a tudo nessa vida. Eu estou sujeito a tudo nessa vida. Eu não pego enfermidade. Nós estamos sujeitos. É isso aí. Sai do mundo da Barbie. Sai, porque esse mundo rosa não existe. O daqui é bem preto, bem tenebroso. Saudade, pastora. Te amo. E nós somos luz. Então brilhe nesse mundo de horror. Cadê? 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Isso é Paulo dizendo, se na carne dele não habita bem algum, aí na tua habita. Sério? Fala sério. Me ajuda. Como diz um amigo meu, não me adoece. Paulo está dizendo que na carne dele não habita bem algum. Aí a Adriana vem dizer que ela é a florzinha do campo. Não me adoece. Com efeito, o que querer está em mim, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Quando você vai ver, você já falou, já pensou. A gente já falou sobre isso. Primeiro pensamento, horrível, ruim, é real. O problema é o que eu vou fazer com esse pensamento? Vou dar vazão a ele ou vou repreender ele em nome de Jesus? Todo primeiro pensamento é ruim. Aí eu tenho que ver o que eu vou fazer com ele. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Isso aqui todo mundo passa, irmãs. A gente queria ser santa, pura, linda, maravilhosa, cheia de Deus.
E aí, quando a gente vai ver, a gente está na carne. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque ele está falando que no homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Ele queria não falar mal, ele queria abençoar, ele queria olhar e amar os seus inimigos, ele queria tudo isso. Só que ele não consegue. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mas existe um, Jesus Cristo, que nos liberta, que nos transforma, que nos purifica, que pega aquilo que é ruim em nós e transforma para a glória do nome dele. É sobre isso. Porque você acha que se eu tivesse algum mérito, eu estaria aqui? Se não fosse Cristo? Não, eu só estou aqui porque eu reconheci que era necessitada de Cristo. Só por isso. Em mim não tem nada de bom. O que tem de bom em mim é o Espírito Santo de Deus. E aí a gente volta a falar daquilo que começamos. Então se esconda nele, se abrigue nele, se refugie nele, vá para a sua habitação. Aleluia, se esconda debaixo das mãos do Todo-Poderoso, se esconda nele, que ele nos esconda nessa manhã, que ele nos livre de todo mal, aleluia, que está aqui fora, não, que está aqui dentro. Você não tem que vencer o aqui fora, você tem que vencer o aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, dia após dia. Que nós venhamos, Senhor, receber de Ti condição, força, para estarmos de pé. Que quando nós formos provadas, sejamos aprovadas, Pai. Que nós aprendamos a dar glória em tudo, porque em tudo Tu estás no controle. Tudo está nas Tuas mãos. Tudo é Teu, não temos nada, Pai. Nada que nos gloriar, como diz a palavra, a não ser na cruz de Cristo. Muito obrigada, Senhor, porque lá eu fui crucificada com Cristo. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Muito obrigada, Jesus. Dá-nos um dia de vitória e um dia de paz, em nome de Jesus. Beijo, irmãs.